Coloquei um monte de personagem e agora o que eu vou fazer para eles conversarem? Pessoal, uma das coisas mais difíceis que tem, não estou brincando, é você colocar vários personagens conversando na mesma sala, no mesmo local. Isso é difícil, isso requer técnica, requer paciência e muita leitura, tá? Leitura que eu digo é você reler aquilo ali e até dar para outras pessoas lerem, né? Por quê? Porque assim, por exemplo, eu coloco assim, digamos o David e a Letícia estão conversando, eu coloco assim, e o David falou, aí o David fala assim, ô Letícia, não sei o que, pega aquele negócio para mim. Aí a Letícia fala, e Letícia fez uma cara feia e falou, eu não vou pegar, tá pensando que eu sou sua empregada? Tô só imaginando um diálogo aqui entre os dois discutindo, né? Aí o próximo que vem é o David falando. Aí depois a próxima é a Letícia. Aí depois, eles não brigam assim, tá? Aí depois o próximo é o David. Então fica fácil, é só colocar o travessão lá e o leitor ele sabe quem está falando. Mas e se tivesse o Adalberto junto? Como que você vai colocar o Adalberto na história? Então, por exemplo, você coloca assim, o David chega e fala, Letícia, pega aquele copo lá para mim. Ela não gostou do jeito que ele falou, né? Porque ele não pediu nem por favor. Ela tá certa, tá, gente? Ele não pediu nem por favor. Aí eu coloco, Letícia fez uma cara feia e disse, eu não vou pegar, você não pediu nem por favor. Aí eu tenho que colocar Adalberto. Adalberto vendo aquilo, logo se assustou. Gente, vamos parar com isso. Então você sabe que foi Adalberto que falou. Só que você não pode ficar citando o que o personagem fez. Aí você coloca assim, por exemplo, gente, vamos parar com isso. Aí o próximo travessão, realmente, eu não vou pegar esse copo para ele está muito folgado. Aí você sabe que foi a Letícia que falou, tá? Então você tem que ir colocando de um jeito que o leitor ele saiba quem falou, tá? Esse diálogo é um diálogo fictício, ele não está no livro, tá, gente? Eles não brigam assim de jeito nenhum, eles nem se conhecem, né? E é um diálogo fictício que eu acabei de inventar. Mas, assim, para vocês verem, eu coloquei 3 personagens aí. E aí dá para ir colocando assim, por exemplo, digamos que a Letícia falou, eu não vou pegar porque ele foi mal educado. Aí eu coloco assim, travessão realmente foi muito mal educado. Ou seja, foi o Adalberto que falou. Aí travessão, mas poxa gente, eu só pedi para pegar um copo, você sabe que foi o David. Aí eu coloco travessão, mas só um copo? Você acha que isso foi pouco? Aí o que quer dizer isso daí? Quem falou isso? Pode ter sido o Adalberto ou a Letícia. Aí eu coloco lá na frente, falou o Adalberto. Ou seja, eu tenho que colocar uma referência que foi o Adalberto que falou. Tá, gente? Então isso a gente tem que ir treinando para não ficar chato, porque não dá para colocar assim, David, 2 pontos, aí fala, Letícia, 2 pontos, e fala, Adalberto, 2 pontos, e fala. Não existe isso no livro. Você vai colocar travessão e vai colocar a pessoa falando. Até 3 pessoas já complica. Imagina, por exemplo, no livro, acho que é no terceiro livro da Sombra da Alma, que tem uma reunião com 22 pessoas. E eles conversam, quase todos eles conversam. Então, para você conseguir colocar, e sem ficar chato, porque você também não pode ficar colocando, falou Adalberto, na outra frase falou David, na outra frase falou Letícia, na outra frase falou Lee, na outra frase falou Morrison. Não dá, né? Então, você tem que ir fazendo esse jogo, ir jogando para não ficar um negócio chato. E tem que depois, você vai fazer o seguinte, você vai escrever e no dia seguinte, nunca no mesmo dia, isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha professora de inglês. O que aconteceu? Eu tinha feito uma redação, aí eu reli, não tinha nenhum erro, estava perfeito, cheguei lá, ela, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, mas eu li. Ela falou, você leu quando? Falei, eu fiz e reli. Ela falou, então tá errado. Você tem que ler no dia seguinte, porque a tua cabeça estava achando que você tinha escrito tudo certo, que estava tudo certo ali. Então você automaticamente já leu pensando que estava tudo certo. No dia seguinte, apagou tudo, a tua cabeça está nova de novo, e aí você vai ler já mais crítico. Então no dia seguinte você lê e tenta entender cada frase, quem que é que está falando.
E se você ficar na dúvida, dá para alguém próximo, mas muito próximo, tá, gente? Gente que não vai roubar teu livro. Fala assim, lê aqui e vê se você entende quem são os personagens. E a pessoa lê, ela fala, não, entendi todos. Beleza, então dá para colocar. E mais para frente, a gente vai dar na mão de outras pessoas lerem também e elas vão falar se está certo ou não. Mas é importante você conseguir desenvolver essa técnica de vários personagens ao mesmo tempo. Me falaram que isso era o mais difícil. Eu não acho que é o mais difícil, mas é difícil. Não é fácil, não. Então você vai utilizando essas artimanhas para mostrar quem que está falando. Ah, mas como que... Você podia fazer uma lista das artimanhas. Gente, não dá para fazer uma lista das artimanhas. O que você tem que fazer é um negócio que eu falei no vídeo lá atrás, que é ler. Você tem que ler bastante. E agora, como você já está lendo com olhar crítico, você vai, na hora que chegar num diálogo, você vai olhar e falar, como que ele fez esse diálogo? Deixa eu ver aqui. E aí você vai vendo. Outro escritor faz de outra maneira, outro faz de outra maneira. Quem sabe a tua maneira seja uma junção de todos eles e fique mais perfeito do que o deles. Então pega o John Grisham, pega o Paulo Coelho, pega um monte de escritor aí, olha onde eu me coloquei, né? Olha o meio que eu me coloquei. E você pega os outros escritores e aí você pega as artimanhas que eles usam para mostrar o personagem e junta tudo num só e faz um mais perfeito do que todo mundo. Eu vou achar super legal. Um dia que eu ler o livro de vocês, se vocês puderem, quando escreverem um livro e ele já estiver pronto, mandar para eu ler, eu vou adorar, tá, gente? Porque vai ser assim, eu vou saber que eu colaborei de alguma maneira com isso, porque a gente faz isso daqui de coração, para colaborar de alguma maneira. E se saber que colaborou de alguma maneira, quer dizer, você está deixando alguma coisinha no mundo. Isso é bem legal. Se vocês puderem me ajudar nisso, eu vou achar bem legal, tá? Então, vocês já sabem como fazer um diálogo com vários personagens, treinem bastante como escrever isso, tem que ter diálogo com vários personagens, se não fica assim, só 2 personagens no teu livro, fica horrível, né? Por exemplo, na Ilha, nos Sentimentos Ocultos, eu não lembro, mas acho que são 10 pessoas ou 11 pessoas, eu não lembro, mas é um número assim. E eles se juntam e fazem reuniões, né? Então você imagina essas reuniões, eu tenho que botar todo mundo lá falando, porque eles não têm nem celular ali. E como é que eles vão conversar? Por exemplo, se você vai hoje numa festa, fica assim, 20 pessoas, 2 conversam e 18 ficam no celular. Aí fica fácil você colocar num livro, né? Mas na vida normal, né, que não tem o celular no meio, se você colocar 20 pessoas numa sala, as 20 vão conversar. Então você tem que colocar pelo menos umas 15 falando no teu livro, né? E aí fica complicado. Então treinem bastante isso, leiam e vejam as técnicas de todo mundo. Nos meus livros tem bastante técnica assim, eu utilizei bastante. Modéstia à parte, eu fui bem elogiado nessa parte, tá? Já me elogiaram bastante pessoas que são críticas em livro, que dizem que eu consigo fazer direito. Eu acho que eu faço normal, né? E olhem, depois vocês dão a opinião de vocês. E aí, no próximo vídeo a gente conversa mais.